E o PT tentou explicar o gasto de dinheiro dos brasileiros por meio do BNDES para governos de esquerda da América Latina. A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil no governo Dilma Rousseff publicou um artigo no site do partido falando sobre o tema. Miriam Belchior minimizou o empréstimo e disse se tratar de financiamentos para empresas brasileiras realizarem obras no exterior. Abre aspas. Não é financiamento direto para outros países. A gente não empresta para eles e pronto. A gente só empresta se as nossas empresas forem realizar as obras, que é a modalidade chamada exportação dos serviços de engenharia. Fecha aspas. No entanto, a ex-ministra não citou que eram empresas como a Odebrecht e a Camargo Corrêa, nem que as mesmas foram enquadradas na Operação Lava Jato por pagarem propinas milionárias ao PT, MDB e PP durante as gestões Lula e Dilma. De acordo com dados do Banco Nacional de Desenvolvimento, a dívida só de Cuba e Venezuela ultrapassa 3 bilhões e 500 milhões de reais. No artigo, Miriam afirma que o PT não cometeu irregularidades e que o calote deu supostos frutos positivos para a economia e para o emprego no Brasil. Ana. Olha, eu estava anotando aqui o que ela disse, né? Frutos positivos, que o partido fez tudo certo. Ou seja, tem que deixar essa gente falar, né? Porque além de falar isso, né, que essas mentiras, mais fake news, saímos da fake news da Glaze e passamos agora para Miriam Belchior, que o partido fez tudo certo, que os caminhos aí que o PT escolheu diante desse calote, né? Nós sabemos qual é a palavra, calote dessas ditaduras no BNDES, que isso gerou frutos positivos. Mais uma vez, é o partido chamando, assim como o Alexandre de Moraes, o brasileiro de imbecil. Porque dizer que o partido fez tudo certo, que emprestar dinheiro para as ditaduras sanguinárias, como Venezuela, como as ditaduras africanas, inclusive Cuba, que nós soubemos recentemente que eles queriam pagar o empréstimo com charutos. Não foi isso, Vitor? E agora vem a Miriam Belchior, ex-ministra da Dilma, dizendo que o partido deixou frutos positivos para o país. Ou seja, o partido em si é uma fake news, né? Não bastou apenas deixar o Brasil dentro de um buraco negro durante tantos anos, sem ter aspirações aí, sequer pensar em soluções ou pavimentações para sair, né, daquela vala obscura que nós estávamos, né? Se não fosse a eleição de 2018, só Deus sabe onde estaríamos. Agora eles querem voltar, como disse Geraldo Alckmin, à cena do crime. Eles querem voltar ao Planalto, eles querem voltar a roubar, eles querem voltar a entrar na Petrobras, na Eletrobras, inclusive, segundo o ex-presidiário Lula, a estatizar empresas. Eles não querem que o povo brasileiro tenha liberdade, eles querem um Estado inchado, enorme, onipotente, onipresente, exatamente para fazer o que eles fizeram durante mais de uma década no Brasil: roubar. Mota. Ex-ministra de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é a presidente que foi retirada do cargo através de um processo de impeachment por fazer as famosas pedaladas fiscais. Dilma foi responsável por um governo desastroso. Foi no seu governo, entre 2015 e 2016, que aconteceu uma queda no PIB de 7%. Essa foi a maior recessão já registrada na economia brasileira desde 1901. E olha, não tinha pandemia, não tinha guerra na Ucrânia, só tinha mesmo o PT. E vamos lembrar que Dilma era apresentada durante o governo Lula como a gerentona, a mãe do PAC, uma grande executiva. Como eu já falei aqui, uma das principais características dos socialistas, dos comunistas e dos petistas é o desconhecimento dos fatos mais básicos de economia. Só um petista pode achar que corrupção e calote faz bem para a economia. Eu convido essa ex-ministra a vir aqui na minha rua conversar com as pessoas e explicar isso para eles. Você, Fiuza, temos 3 minutos.
Vitor, quem começa a vida mentindo, a vida pública mentindo, não vai mais parar de mentir. A única saída é tentar aumentar a mentira, né? Quer dizer, um grupo que chega ao governo dizendo que vai defender a Petrobras e faz um saque multibilionário a essa empresa, só dinheiro devolvido, cerca de 6 bilhões de reais, ou seja, uma obscenidade, né? Quem faz isso só resta ficar tentando aí retocar a história. É uma vida miserável, uma vida miserável. Né? Você viver tentando retocar, não foi bem assim, na verdade, né? Ainda bem que nós não temos que viver assim, porque é muito ruim, né? A vida é muito ruim. É claro que tem os calotes, Venezuela tem calotes sendo, inclusive, dívidas já sendo cobradas, né? Teve que pagar, aí não era BNDES, mas teve que pagar a dívida da Petrobras nos Estados Unidos. Não tem jeito, a Bolívia, né? Ficou com refinaria. Aí tem, quer dizer, infelizmente a Operação Lava Lula está pagando essas pegadas, mas tem negociata em Angola, com créditos especiais no BNDES, e todos esses suspeitos indiciados aí com suas propinas e seus pichulecos, né? Infelizmente o judiciário brasileiro e o Ministério Público brasileiro, também sob o olhar da Polícia Federal, está vendo aí isso tudo desaparecer. O Lula hoje é um presidenciável, né? É um falante da democracia, com esse rabo todo deixado aí de tragédia, de falcatrua, e não tem. Quais são os novos inquéritos aí sobre o Lula? Não tem nada, né? Então, infelizmente, é isso. Eu volto a dizer, as instituições brasileiras estão aí se desmanchando diante desse conto de fadas macabro, né, que nós estamos vendo. Então, realmente, é um período de governo em que se tentou e se realizou todo tipo de drible na lei, nas instituições que se poderia imaginar, né? Fizeram de um tudo, como se diz no popular, levaram o país a uma tragédia econômica, como já disse o Mota, maior recessão da história, sem tragédias sanitárias, por exemplo, sem esse tipo de coisa. Então, é isso, vão ficar tentando a vida inteira remendar. Deles a gente espera esse tipo de coisa, né? Agora, do restante, né? Quantos cúmplices tem aí em cena para que isso possa ser feito numa boa, né? Cadê só a corregedoria, os pingos nos is? Onde é que está, né, os preocupados aí com a sinceridade, com o legado, com a correção histórica? A gente não sabe onde é que eles estão. Só para fazer rápido uma correção, Vitor, eu falei que o Pércio e o André Lara levaram os fundamentos do Plano Real ao presidente Fernando Henrique, mas não, eles levaram ao ministro da Fazenda, Fernando Henrique. Perfeito. Para a gente fechar esse giro, então, Zé, que nos dias dessas explicações feitas pela ex-ministra Miriam Belchior sobre os empréstimos do BNDES a países amigos. Isso é uma confissão de um crime lesa pátria, né? Eu aprendi aqui no simpósio do Tribunal de Contas da União que, às vezes, mesmo cumprindo a legislação, seguindo toda a ordem da legislação, quando se aplica o dinheiro sagrado público de forma não convincente, né? Não própria, mesmo que seguindo a legislação, é um crime de improbidade. Ou seja, o dinheiro público é sagrado. Ele tem que ser aplicado a bem do país, a bem do público. E nada me convence de que aplicar dinheiro em Cuba, na Angola, eu tenho o maior respeito pela Angola, pelos problemas da Angola, mas nós temos também problemas pesados na área de infraestrutura, na área de atendimento social, e não se pode sair por aí distribuindo dinheiro público como se fosse um dinheiro pessoal, com amizades. Não é assim. Todos sabiam que esses países aí, Venezuela, Cuba, não pagariam, né? Não pagariam, claro. E isso aí esconde dois crimes. O primeiro é o seguinte, porque tem uma ideia que fez em nome de um congraçamento entre países, mas por dentro tem aí, sabe o quê?
é a corrupção. Essas empresas que construíram lá receberam dinheiro do BNDES e devolveram dinheiro para alguém. A propina rolou solto. Então não é só o crime de construir um porto onde o brasileiro não vai, não é só o crime de jogar o dinheiro fora do país, mas há ali o intuito de exportar a corrupção, né? E esses países que construíram esse porto, essas benfeitorias, receberam dinheiro do brasileiro e do BNDES, e é claro que houve o repasse, né?